você ficar debaixo, né, daquela água. É muito relaxante, é uma massagem, né, gente? Ansiedade, pânico, insônia. Como acalmar esses sintomas e sentimentos? O medicamento Rivotril é o nome comercial do clonazepam, um medicamento com tarja preta que deve ser usado sob orientação médica. Mas hoje, com o Tá na Rota, na cidade de Cascavel, com esse grupo vamos juntos fazer a Rivotrilha. Esse é o nome dado para essa trilha que combina exercício físico e o contato direto com a natureza, criando um efeito de relaxamento físico e mental. Então, se você quer aumentar a sensação de bem-estar e diminuir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, vem comigo. É a primeira vez que vocês vão fazer trilha? Isso, é a primeira vez. Que bacana, e vieram então de São Miguel do Iguaçu. Isso, São Miguel do Iguaçu. Qual que é a expectativa para essa trilha? Se desligar um pouco do mundo. Qual que é o seu nome? Aline. Aline, você é de qual cidade? Marechal. Que bacana, ó, a gente já recebeu várias orientações ali do Carlos. É a primeira vez que você vai fazer trilha ou não? Não, dessa vez é uma primeira vez diferente, né, das outras trilhas que eu já fiz. Já está habituada. E qual que é a expectativa para essa trilha especificamente? A expectativa é ouvir mais um pouco do Carlos com a experiência dele, se descobrir, né? Se descobrir que hoje a gente fala tanto em inteligência emocional, então se descobrir mais um pouquinho aqui de um jeito diferente, não sendo em consultório, sim na trilha. Então vamos começar essa Rivotrilha que tem como destino a Cachoeira das Raposas. Além do guia, nós temos o apoio da Ana, que já faz trilhas há muito tempo. Ela confere a minha bolsa e diz que água, repelente, protetor e um biscoitinho é o kit perfeito para essa caminhada de 2 horas. Disposto a colocar o pé na lama. Mas antes de nos aprofundarmos nessa trilha, o Carlos me conta que essa ideia de unir caminhada na mata, fazendo reflexões sobre nossas forças, fraquezas e emoções, começou depois que ele fez na Espanha o caminho de Santiago de Compostela. Uma famosa peregrinação que começou há séculos atrás, quando um camponês descobriu por acidente o túmulo do apóstolo São Tiago. Então o guia ele tem que ter uma visão ampla. A gente já está olhando no chão para ver se não tem nenhuma serpente, está olhando na árvore para ver se não tem nada, está olhando se não tem um galho, se não tem uma urtiga. E se a gente percebe isso, a gente já avisa o grupo todo na frente, né? Mas para quem vem sozinho tem que ter... isso aqui provavelmente era uma cigarra, que só tá a casquinha dela aqui. Você tem o número de quantas trilhas você já fez? Impossível, né? Nossa, são 15 anos, né? A gente imagina aí, não sei, eu acho que mais de 1.000 e poucas trilhas. Já passaram 45 mil pessoas fazendo trilha conosco, né? E para a montanha eu já levei mais de 1.700 pessoas. Mas ontem choveu muito aqui em Cascavel. Então, ó, tem que se preparar, porque o sol de hoje ainda não foi suficiente para secar essa terra aqui, mas faz parte da trilha. E olha, o que eu tô percebendo que aqui é mata bem fechada. É ficar abraçado pela natureza o tempo inteiro mesmo. Agora me conta sobre os episódios com serpentes. A gente tá no meio da natureza, Sim. né? É engraçado, até porque o nome da nossa cidade é Cascavel. E nesses 15 anos a gente avistou aí umas 15 serpentes no geral. Os acidentes acontecem quando você pisa, né? Então na trilha você tem que ter todo um cuidado de olhar para onde você está pisando e tudo mais. A gente como agência, a gente tem que ter um sistema de gestão de segurança, né? Então a gente já sabe aonde tem que levar até a UPA e depois lá. Então a gente tem até 8 horas para levar essa pessoa para lá. Então não precisa ter um desespero, a ideia realmente é que faça isso com calma. E por isso que os nossos carros ficam sempre próximos e o meu carro já fica pronto para pegar essa pessoa e levar ela para o atendimento médico. Andei lá 1.003 quilômetros a pé e eu trabalhava com TI. Quando eu voltei, eu resolvi abrir uma empresa para mostrar para as pessoas que a natureza poderia ajudar a curá-las, né? E aí eu sempre fui integrando parte da trilha com também essa evolução espiritual. Né? Por que Rivotrilha? Exatamente por conta do Rivotril, né? Que é o medicamento que as pessoas geralmente tomam para ansiedade ou para ficar um pouco mais calmas. Eu sempre percebo que o contato com a natureza, ele permite essa também volta para o ser, para a sua tranquilidade, né? Então quando eu pensei numa trilha sendo psicanalista, eu falei, poxa, a Rivotrilha já caiu, né? Inclusive a gente vai ter uma outra trilha chamada Fluxetrilha, que vai falar do flow, né? Por conta da fluxetina. Então a gente quis brincar com isso mesmo e demonstrar para as pessoas assim, poxa, eu não preciso chegar neste ponto. Que tal a gente tomar uma ação antes?
rio, gente. Isso aqui é trilha, ó. Rivotrilha. Pra você se desconectar, se desligar da rotina e curtir. Tá gostosa essa água, viu? Já acostumei, já. Então tem um cara chamado Bruce Lee, que eu acho que vocês já ouviram falar, que vocês conhecem ele pelos filmes, né? Mas ele também foi um grande filósofo. Não sei se vocês sabiam disso. Ele foi um dos maiores filósofos daquela época. Exatamente porque ele pegava todos os aforismos, as questões lá do Confúcio, da China e da parte oriental e conseguia traduzir para coisas ocidentais. E um dia foi perguntado para ele numa entrevista como ele se tornou alguém que era tão forte e tão bom nas artes marciais, né? E ele falou assim, seja água. E até tem esse vídeo na internet, é muito bonito. Daí ele, mas o interessante falou, como assim ser água? Vocês perceberam que a água não se irritou quando a gente entrou? A água é um elemento muito legal quando a gente pensa no nosso dia a dia, porque embora eu coloque a mão, eu não consigo pegar ela, ou seja, ela continua fluindo para algum lugar, né? Então, na nossa essência, a gente tem que ser assim, a gente acorda no nosso dia a dia e às vezes a gente já acorda estressado, que pega o celular, faz alguma coisa e a gente acaba se perdendo no dia. Então, a gente precisa ser como água que flui, ela é imparável. Eu comentei com eles que a água parada não é boa, né? Porque tudo que não é bom fica na água parada. Então, que a mente tem que fluir como se fosse a água indo para o seu objetivo. Porque o Bruce Lee tinha uma frase que ele dizia, né? Perguntaram para ele como ele se tornou esse artista marcial tão potente, tão forte, ele falava, seja água. Porque a água se molda, a água não pode ser contida, ela se transforma, né? Então, o ensinamento, esse primeiro ensinamento é, seja água. É importante a gente enfatizar, ó, que nós estamos a 200 metros da Cachoeira das Raposas. E olha só que cenário, né, gente? Estou aqui em cima dessas pedras e é claro que a gente tem toda a orientação do pessoal, né? Não é só o Carlos. A gente também tem o suporte da Ana, que está com a gente aqui o tempo inteiro. Ela que me posicionou aqui, mas vou falar para vocês, viu? É um cenário, olha, que você se desconecta, né, da rotina. E foi o que ele nos passou aqui. A essência é o seguinte, quando você se deparar com algum problema, né, no seu trabalho, na sua vida, com a sua família, é para você voltar para cá. E no início da trilha, o Dom já passou as orientações quanto essa folha aqui, essa planta, ó, a urtiga, né? O pessoal às vezes precisa, né, numa emergência, usar o banheiro aqui, né? Tem muito banheiro aqui, né? E aí ele já orienta para o pessoal não tocar, né? Não utilizar essa folha. E a gente sabe que tem muitas histórias engraçadas. Minha mãe cresceu na roça e aí ela conta, né, que os irmãos iam brincar e aí fazia o número 2, né, gente? Vamos falar assim? E aí um dia um tio meu pegou essa folha de urtiga e ele conta essa história rindo muito. Então já é passada essa orientação. Mas fala para as pessoas, né, do seu know-how, para você fazer uma trilha com autoconhecimento, você está agora na psicanálise. Isso, eu atuo como psicanalista já vão fazer 5 anos. Antes disso eu era professor de inteligência espiritual em várias universidades aqui do Brasil, exatamente ensinando sobre isso, né? Viver o momento presente, comunicação não violenta, então atendo muitos casais também, né? Então é um processo, e também por ter guiado muitas pessoas para a montanha, são 15 anos, né? Vivenciado muitas histórias, ajudado muitas pessoas. Tinha gente que, por exemplo, tinha filho com medo de escuro, trazia para uma trilha noturna, eu ia conversando, ia desensibilizando, e de repente a criança conseguia dormir tranquila no escuro. Então isso é muito gratificante para mim. Existe uma técnica chamada CNV, Comunicação Não Violenta. É uma técnica que ajuda, eu ajudei milhares, centenas de casais, exatamente com isso. Você aprende a conversar com a pessoa, tá? Porque toda vez que existe uma discussão, existe um pedido a ser feito que não foi feito. Mas nunca é aquilo que a pessoa ou você está sentindo naquele momento. Então, um bom relacionamento no trabalho, um bom relacionamento na vida vem das conversas difíceis que você se permite ter com o outro. Para aqui para falar sobre relações de casais, né? Vocês casados então há 30 anos, o que você absorveu nesse momento? Assim, teve alguma mensagem especial? Não, eu acho que é muito bom porque na minha opinião, o nosso relacionamento é um relacionamento muito bom, sabe? Então eu acho que a gente está no caminho, né? Eu acho que é continuar, ter um pouco mais de conversa algumas vezes, mas eu acho que é isso aí mesmo. Foi muito inspirador e até o momento, qual foi o trecho, o local que o senhor mais gostou dessa trilha, dessa rivotrilha? Lá na cachoeira, lá na água. Lá, né? No rio, né? No rio. Quer dizer, a cachoeira nós vamos conhecer ainda, né? Eu sou muito, quer dizer, eu e ela somos muito aventureiros, né? Gostamos de trilha. Você tá, o que ele tá falando, você tá vendo em você mesmo as coisas que ele fala que é errado, que você faz, é bem isso mesmo. Se vocês quiserem aqui, tirarem o calçado, experimentarem a sensação de ficar
ficarem com o pé na grama, por isso que a gente escolheu esse lugar com grama, é super legal, tá? Então, quem quiser, pode fazer isso. Foi muito legal conhecer esse casal de Terra Roxa. O Vinícius é personal trainer e está desenvolvendo um programa chamado Reconecte-se. Ele me conta que aqui na Rivotrilha está obtendo vários insights. Já para a Vanessa, colocar o pé no chão e sentir a terra é um método simples que melhora muito o bem-estar físico e mental. Ela me conta que já foi diagnosticada com depressão, tinha vários traumas, buscou ajuda, tratamentos e descobriu a hipnose. E a seguir, recentemente nós tivemos um caso aí bem emblemático, né? Jovens que subiram para o Pico do Paraná, o mais alto do sul do Brasil, né? E aí uma colega decidiu deixar o amigo para trás, né? Qual foi a mensagem que isso deixou, né, para todos e para vocês guias também, né? O que você tem a dizer sobre esse episódio? Estamos na cidade de Cascavel, na rota dessa trilha, na verdade, Rivotrilha. Estamos chegando perto da Cachoeira das Raposas, conhecida como Cachoeira da Ferroeste. Caminhando, estamos praticando exercício físico, conectados com a natureza e renovando as nossas energias. Aqui, além do Dom, a Ana também dá suporte para os participantes da trilha. Tem uma queda? Uma queda do quê? Tá muito escorregadio. É da chuva, né, Ana? Tem emoção. Qual é a fonte? Por que será que eu reajo de certa forma e escolho certas coisas? Então, quando acontece alguma coisa, é para lá que a minha energia e o meu pensamento vai. Ou eu vou correr, ou eu vou me preparar para luta. Pessoas para irem para a montanha, né? Você já foi alguma vez lá para o Pico do Paraná, o pico mais alto do sul? Já foi. Acho que umas 5 vezes eu fui. Sim, mas experiências diferentes, grupos diferentes, cada grupo é uma experiência diferente, mas a gente tem que estar super preparado para ir para lá, porque embora sejam 8 quilômetros, é um nível de dificuldade bem grande. Então são pelo menos umas 16 horas entre subida e descida, não é muito fácil como parece. Recentemente nós tivemos um caso aí bem emblemático, né? Jovens que subiram para o Pico do Paraná, o mais alto do sul do Brasil, né? E aí uma colega decidiu deixar o amigo para trás, né? Qual foi a mensagem que isso deixou, né, para todos e para vocês guias também, né? O que você tem a dizer sobre esse episódio? Isso começa com uma série de problemas. Primeiro que não estamos na temporada de montanha. A montanha a gente tem que fazer ela geralmente no inverno, exatamente por conta dessas mudanças climáticas bruscas que podem acontecer. O parque estava fechado, né? Eles não se conheciam direito. E é claro, eu sempre vejo isso na psicologia de um grupo que está subindo com amigos. De certo modo, ninguém tem uma responsabilidade legal com o outro ali. Então, é assim, a pessoa investiu um dinheiro, investiu tempo. Então, assim, será que ela está disposta a abandonar a ideia de fazer um cume para cuidar de você? Todo mundo é categórico em dizer que sim, mas aí teve o exemplo que não, né? Que uma pessoa foi deixada para trás. Mas também há essa coisa de quando eu for procurar algo em que a minha vida está em risco, eu às vezes querer economizar. Então, quer dizer, você está indo para uma montanha, você está indo fazer uma atividade dessa, eu não posso escolher isso só pelo valor. E aí é exatamente dessa maneira que a gente em sociedade tem escolhido as coisas também, né? A gente escolhe pelo valor. E às vezes o preço das coisas não está dizendo ali para você a segurança e a tranquilidade e a paz que vai trazer. Vai encarar numa boa. A gente sempre tem que estar preparado, tá? Então você vai ver que na minha mochila, por exemplo, tem lanterna, mas a gente está fazendo uma trilha de manhã, mas tem por quê? Ontem mesmo a gente teve uma situação assim, né? Uma das pessoas que estavam saindo da trilha, ela acabou atolando o carro. Então nós ficamos com ela e ficamos até as 21 horas, a atividade era para terminar às 16. Então, se a gente não tivesse preparo, não tivesse trazido tudo, a gente não conseguiria ajudá-la e a gente estaria em uma situação ruim, né? Então, você sempre tem que estar bem preparado para chuva, para sol excessivo, trazer um pouco mais de água e comida, porque pode ser que demore mais, né? E sempre estar bem orientado, porque eu já vi pessoas até experientes chegando no meio de uma mata, se perdendo, ficando 2, 3 horas a mais lá. E a partir desse momento, eu já começo a escutar com mais intensidade o barulho, né, da água, da correnteza.
Isso daí é sinal que a gente já está chegando daqui a pouquinho na Cachoeira das Raposas. Porque faltam 3 minutinhos para a gente chegar até a cachoeira, que é o ponto, né, que o pessoal quer ver. Aqui é o Rio São José. Peraí, Amanda. Antecede aí a tirar uma Cachoeira foto das diferente, Raposas. vamos ver como é que fica. Olha que instagramável, gente. Que legal. Eu quero fazer uma foto ali também. Nós temos trilhas para crianças todo sábado à tarde, que as pessoas podem vir com a família. Nós temos trilhas mais radicais, em que a pessoa vai ficar aqui às vezes por 11, 12, 15 quilômetros andando conosco. Vai começar aí por volta das 8, vai terminar às 15 horas. Então tem rapel, tem as viagens para montanha, então a gente leva as pessoas para fazer as montanhas aqui no litoral, Machu Picchu, Bolívia, Ushuaia, Patagônia, então tem para todos os gostos. Olha só que beleza. Uma cachoeira aqui, ó, que fica a 15 quilômetros do centro de Cascavel. Bem-vindos à Cachoeira das Raposas. Nós estamos a uns 20 minutinhos do centro de Cascavel. Fizemos uma trilha de aproximadamente 2 horas e nesse caminho nós tivemos aí muitos ensinamentos sobre autoconhecimento, rolou uma meditação guiada e então nós chegamos, olha, nesse espetáculo aqui da natureza. Segundo nosso guia, essa cachoeira tem uns 17 metros de altura e uns 20 metros de largura. E o pessoal que participou aí da nossa trilha, ó, tá aproveitando bastante e se refrescando porque tá muito calor. Inclusive, quando a gente começa, uma das instruções é ninguém pode subir no topo das cachoeiras, até a questão das pedras também, para as pessoas não ficarem andando por cima, porque elas são soltas, né? Então, já que eu molhei o pé, eu tenho que andar no leito do rio. Ô Dom, a gente também viu lixo espalhado por aqui, né? Isso é muito triste, né? É muito triste, porque você viu que os lixos estão ensacados, né? E os carros, alguns carros descem até aqui. Então eles usufruíram da natureza, né? E no final, que é só pegar essa sacolinha de lixo, colocar no carro e levar para a destinação correta, eles não fazem. Então isso é muito triste mesmo. Eu sou corretora de seguros, então o meu dia a dia é sempre a maior parte do dia dentro do escritório. Então eu gosto muito de no final de semana ou final de tarde contemplar. É algo que traz um bem-estar, uma conexão diferenciada, que me renova, que me faz bem. E é isso que eu busco para poder manter assim o meu dia a dia mais leve. Bom, eu acredito, né, que esse seu trabalho, né, a sua profissão exige aí metas, muita pressão. Como é que você vai tentar fazer agora? Você vai tentar recapitular isso aqui, voltar para esse lugar na mente, né? Como é que você vai buscar aí resolver os problemas, lidar com os problemas? Olha, quando eu volto de uma trilha, eu me sinto mais equilibrada. E resolver problemas faz parte do meu dia a dia. E quando a gente entende que problema é algo que faz parte e que quanto mais você olha para a solução, mais fácil se torna a resolução, eu volto leve, tranquila e muito mais equilibrada. E é até engraçado porque no Japão, quando as pessoas estão estressadas, os médicos falam: você tem que ir lá tomar um banho de floresta, tem que ir para a natureza, né? E recentemente também, não sei qual país da nórdico recomendou isso como tratamento médico, fazer uma viagem para a natureza. Então, quer dizer, existe uma série de benefícios, né? Tem um montanhista famoso chamado Reinhold Messner, que ele fala que o homem volta a ser um homem quando ele vem para o meio da natureza, porque aí ele tem que usar os 5 sentidos, né? Porque na cidade você sempre está ou focado em um e outro, e aqui não, você tem que estar completo de novo. E quem empreende sabe que não é tão simples assim, é uma escolha. Você é uma empreendedora na área de eventos. Na área de eventos ainda, e você começa a se travar, e se vier outra pandemia, como vai ser? Mas não, você tem uma escolha, ou você continuava no que você já fazia, ou você vai todo dia fazer uma escolha diferente. O que você vai tentar aplicar essa semana no seu trabalho, na sua vida? Um novo hábito. Através de uma nova escolha, um novo hábito. Cara, maravilhoso, né? Finalizar com chave de ouro, né? E nesse lugar maravilhoso aqui não tem preço, né? A gente sente presente aqui, é maravilhoso. Dos ensinamentos, né, que o Dom foi passando, nós paramos várias vezes, né, para ele passar histórias, aprendizados. O que você mais absorveu? Então, assim como a Aline falou, o que destacou foi a questão da escolha, né? Só que assim, tudo nesse sentido marca a tua presença na vida, né? Às vezes a gente está no dia a dia ali no automático e, como ele falou,
acorda, trabalha, no outro dia acorda, trabalha. Mas não é assim, né? A gente tem que ser presente na nossa vida e com a presença tomar as escolhas corretas, né? Fala de novo para mim o que você faz. Eu sou consultor comercial. Bom, você lida, né, com metas, com pressões. O que você vai tentar levar desse passeio, dessa trilha, né, num domingo para sua semana? A leveza nas escolhas, né? Não deixar pesar, às vezes, a pressão das metas, do ambiente, né? E se sentir mais leve com essas situações. Com o que ele aplicou ali pra gente, a gente destrava, né, muita coisa na mente, abre para novos horizontes, uma visão diferente sobre a vida. O que você espera para esse ano? Sucesso, prosperidade, com toda certeza. Tá pegando a energia aqui agora, né? Com certeza. Então é legal quando você percebe que o mundo emprega uma velocidade, um ritmo pra gente, mas a gente também consegue se tranquilizar, até mesmo para poder resolver esses problemas. Porque senão a gente fica nesse ciclo de acordar, trabalhar, até que um dia a gente não acorda. E aí, será que a vida valeu a pena? Aquele filmezinho, né, que a gente vai ter. O que vai ter para contar nesse filme? Você ficar debaixo, né, daquela água, é muito relaxante, é uma massagem, né, gente? A hora que você chega em casa, a sensação de paz, sabe, é indescritível quando você faz essa caminhada. É muito bom. E você que ficou comigo até agora, se fosse descrever essa experiência em uma só palavra, qual seria? Presença. Legal. A água, que nem você comentou, de se adaptar ao que vem e não deixar isso parar teu movimento. Para mim, a trilha serve para silenciar a mente. Ressignificação. Ressignifiquei um medo que eu tinha. Reconexão comigo mesmo, com certeza. Você tinha medo da cachoeira? É porque quando eu era criança, a gente foi fazer um passeio na escola e aí eu subi numa pedra e pulei e eu não sabia nadar. E eu afoguei e as professoras não viram. E aí eu carreguei um trauma por muitos anos com aquilo ali. Então, tanto é que a hora que eu fui lá debaixo lá na pedra, eu comecei a passar mal porque eu tava com muito medo. Só que aí eu fechei o olho e conversei comigo mesma que tava tudo bem, né? E foi um momento bom, então ressignifiquei um trauma que eu tinha. Muito bom. Ótimo. Nota meia. Mudança. Escolhas. Liberdade. Saber que a gente está livre para fazer as nossas próprias escolhas. Renovação. Escolha também. Porque entre ação e reação a gente tem essa opção e precisa sair do automático. Para mim, aprendizado. E é com o corpo e a alma fortalecidos que eu termino esse Tá na Rota. Eu espero que, se possível, você tenha um final de semana assim, ó, pertinho da Mãe Natureza. Tchau, até semana que vem.